Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos recomeçando os nossos estudos no começo de mais um ano. 2023 começando, o Livro dos Espíritos continuando. Estamos na questão 171, que está na seção do texto chamada Justiça da Reencarnação. Essa parte de Justiça da Reencarnação está inserida no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e é o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é a parte que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Essa parte, Justiça da Reencarnação, ela tem somente uma questão, e é uma questão que rende pano para manga o suficiente para a gente poder ficar só com ela na nossa fala de hoje. A pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é a seguinte: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E aí a gente já vai fazer uma pausa aqui na pergunta, por um motivo muito simples. É muito comum nós ouvirmos as pessoas se referirem ao espiritismo, e aí já é decorrente até mesmo de desconhecimento, falando que o espiritismo não tem dogmas. Quando essa afirmativa é feita, ela pode ser entendida de acordo com o ponto de que não existem dogmas, como, por exemplo, os dogmas da Igreja Católica, os dogmas de outras religiões. Por que a gente está parando nesse ponto? Porque quando Kardec fala em que se funda o dogma da reencarnação, não é que ele está confundindo as coisas ou que ele está fazendo uma pergunta errada. Porque alguns podem virar assim: ah, mas se o espiritismo não tem dogma, como é que Kardec aqui está perguntando sobre em que se funda o dogma da reencarnação? Pois é, dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa qualquer, que ela chega a ser entendida como uma verdade absoluta, no sentido de que é um ponto que é inquestionável. Ou seja, se esse ponto for falho, se esse ponto for passível de questionamento, aquela doutrina, aquela construção feita dentro daquele campo religioso, ela se fragiliza, ela se quebra. E como que a gente vai entender, né, essa questão? Espiritismo sem reencarnação não existe. Basicamente isso. Então, nesse ponto, a reencarnação é um dogma do espiritismo. A mediunidade, a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos é um dogma dentro do espiritismo. É só para a gente entender essa palavra e entender esse contexto em que Allan Kardec está colocando aqui. A resposta dos espíritos é muito interessante para a gente, porque eles vão apontar algumas questões. E exatamente por conta disso, Allan Kardec coloca uma nota logo depois, que é uma nota relativamente extensa, mas que vem exatamente tirar, né, as possíveis dúvidas que ainda restarem. A resposta dada pelos espíritos é o seguinte: vou voltar na pergunta. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, os espíritos respondem isso, né? Repetem isso com frequência. Essa é a revelação dos espíritos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Aquele que tem em si a bondade não vai punir eternamente. O que eles estão querendo dizer é isso. Um bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Ou seja, não seria injusto se aquelas pessoas que, vamos dizer assim, foram colocadas em meios onde algumas circunstâncias ou situações ou crenças ou o que quer que seja fizeram com que eles caminhassem só até um determinado ponto, não seria injusto cobrar deles, né? Exigir que eles fossem castigados por algo que não dependeu literalmente deles? Por isso que a pergunta é essa, né? Não seria injusto privar para sempre da felicidade, impedir que tivessem acesso à felicidade todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens?
Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Deus não é egoísta. Então a gente encerra a resposta por aí. E aí a gente começa a nota, que é a nota explicativa dessa questão. E nessa nota, Allan Kardec começa da seguinte forma: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Todos nós um dia atingiremos a perfeição. E para que isso aconteça, são colocados à nossa volta todas as situações, todas as circunstâncias, todos os exercícios que são necessários para que a gente venha a se aperfeiçoar. Continua. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas experiências. A justiça divina, porém, permite que nós, em outras existências, possamos fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer numa primeira oportunidade ou num primeiro exercício. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Só para deixar bem claro esse entendimento para todos nós. Não obraria Deus com equidade, não agiria Deus de forma equilibrada, de forma justa com todos os seus filhos, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Como que a gente pode entender essa colocação aqui? Me veio aqui à mente uma situação que a gente ouve às vezes nas histórias, né? Algumas comunidades indígenas em vários lugares do mundo tendem na cultura deles, né, a lidar com o hábito, por exemplo, de crianças que nascem com deficiência. Eles entendem que aquilo é um peso para aquela comunidade, e em outros lugares, em alguns lugares por aí afora, existia inclusive o hábito de se matar essas crianças assim que elas nasciam, porque se entendia nessas comunidades que aquela criança não teria chance de sobrevivência, que ela seria um peso, que ela correria riscos, mais ainda do que a própria questão de... Vamos tentar lembrar aqui, né? Mais ainda do que essa questão do entendimento de que, tadinho, vai sofrer aqui nesse mundo, então deixa... Não é isso. É a ideia de que não combina, né? Para essas comunidades não é o correto. Uma criança que nasce com um corpo defeituoso, ela não tem valia, ela não tem função. A gente sabe que em alguns lugares, ao longo da história do mundo, em alguns lugares até hoje, isso daí era o hábito comum. Deus não seria justo se penalizasse, se punisse as criaturas que agem dessa forma, da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, né, eu tô aqui em Juiz de Fora, da mesma forma que uma pessoa aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, o ano de 2023, nasce uma criança com deficiência, vou matar porque ela vai ser um peso para a sociedade. Não vai. Tem tratamento, tem medicação, tem condições, e já tem também o entendimento, isso é mais sério, né, principalmente para nós que estamos aqui nessa condição, já existe o entendimento de que aquela vida naquele corpo limitado é uma possibilidade de aprendizado para aquele espírito. É outro tipo de entendimento. O que está sendo colocado aqui nessa questão é que não seria justo da parte de Deus se ele, primeira coisa, né, punisse da mesma forma pessoas com nível de compreensão diferente. A gente às vezes ouve histórias aí para trás, né, antigamente tinha muito disso, de criança às vezes em lugares do interior e aí tô falando por causa de hábitos comuns, né,
que às vezes o pai tinha arma em casa, a criança pegava aquela arma achando que era um brinquedo e acabava atirando e às vezes acabava mesmo ferindo alguém. Uma criança que pega uma arma e entende que aquela arma é de brinquedo não pode ser culpabilizada da mesma forma que um adulto, porque o adulto sabe que aquela arma não é de brinquedo. Estão entendendo mais ou menos a questão? A primeira coisa que eles estão chamando a atenção da gente aqui é para esse entendimento de que, na verdade, criaturas diferentes, com níveis de entendimento diferentes, com condições de vida diferentes, em lugares diferentes, precisam ser vistas também de formas diferentes. A gente não pode perder essa dimensão. Eles continuam. A doutrina da reencarnação, e aí a doutrina que é entendido nesse campo, como falou ali atrás, de dogma, porque uma também das definições de dogma é exatamente de doutrina. Então, esse conjunto de informações, essa tese da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica. A razão nos indica essa explicação e os espíritos a ensinam. Ou seja, a doutrina da reencarnação mostra que aquele que entende como sendo justo, né, matar como sendo correto, matar uma criança recém-nascida que tem um problema de má formação qualquer, ou apedrejar uma mulher que foi pega em adultério até a morte, ou forçar o casamento de uma pessoa com outro. Estou dando exemplos que a gente, na nossa cultura ocidental, já questiona, já não entende, né? E não aceita, e não tem mesmo que aceitar. Mas é só para a gente perceber, essas criaturas todas, esses espíritos todos, em outras experiências encarnatórias, serão levadas a adquirir alguns desses ensinamentos. Rogéria, quer dizer então que todos esses que você está falando, e aí quando você falou, você mencionou, né, essa questão das mulheres, e a gente sabe que isso daí é muito comum em países de origem muçulmana, quer dizer que todos eles são inferiores a nós? Não. O que a gente está dizendo é que são experiências evolutivas, encarnatórias, diferentes. Essa pretensa superioridade do mundo ocidental, ou e a gente tem que tomar cuidado até com isso, essa pretensa superioridade dos espíritas junto de outras vertentes religiosas, isso daí é ilusão nossa. Cada um é colocado dentro do espaço que será o melhor, o mais apropriado para que ele venha desenvolver um determinado tipo de aprendizado. E aí a gente vai falar de virtudes, a gente vai falar de eliminação de vícios, a gente vai falar de uma série de questões que não cabem aqui agora, mas é só para a gente deixar bem claro isso. Vamos tirar, né, do nosso vocabulário essa ideia de melhor ou pior, de superior ou inferior aqui na Terra. Estamos todos dentro da mesma escola, todos dentro do mesmo espaço de aprendizado, com turmas diferentes, com ensinamentos diferentes, mas todos dentro do mesmo espaço de aprendizado. Continua para terminar. O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure, consegue, alcança consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Não é porque, aliás, se eu acredito na justiça divina, eu tenho que entender que eu não estou no mesmo nível evolutivo daqueles que fizeram mais do que eu. E, inclusive, eu não estou mais evoluído do que pessoas que talvez tenham aprendido pelas condições do meio a exercitar a tolerância, a humildade, a paciência, enquanto que eu não aceito nada. Um exemplo só para a gente pensar. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem. Essa doutrina dá para a gente esse entendimento e esse consolo de que eu não estou privado para sempre
desse bem supremo, já que eu fiz coisas erradas na minha existência. Não, sempre existe oportunidade de retorno. E que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Temos sempre a chance de recomeço e estamos sempre num processo educativo, num processo de aprendizado. A evolução é isso. Um beijo grande para vocês e essa semana ainda a gente se encontra de novo. Beijo!